Por onde começar os estudos do Nihongo? Como aprender esta língua, na verdade? Muito provavelmente, se você é um estudante do idioma, em algum momento você já deve ter se perguntado. Se você não é um estudante do idioma, está buscando por informações coerentes, informações congruentes em relação à língua, você está no lugar certo. Eu sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês, há praticamente 20 anos aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos, e sou idealizador do canal Fale Japonês, por onde você está assistindo a este vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e hoje eu vou dar algumas percepções em relação, na verdade, a esta pergunta sobre por onde, como eu devo aprender a língua japonesa. É tão complexo, não é mesmo? Esta pergunta, assim como a sua resposta. Vamos lá. Vamos partir do princípio de que, muito provavelmente, se você está assistindo a este vídeo, você é uma pessoa adulta ou um jovem adulto, não é mesmo? Então vamos pensar da seguinte maneira: se você aprendeu o seu idioma por espelhamento, né, ou por osmose, ou seja, quando eu digo espelhamento é porque você repetia aquilo que os seus pais e as pessoas ao seu redor falavam. Então, a mamãe fica mamãe, 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 até você repetir, né? Papai, 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 até você repetir. Papá, 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 até você repetir. Então, você, né, também aprende, neste contexto familiar, as suas primeiras palavras, balbuceia as suas primeiras palavras, e aí você começa a imitar os seus pais, o que seria aí o aprendizado, né, a aprendizagem por espelhamento, ou seja, você se espelha naquela pessoa, nos seus pais, geralmente, não é? Nos seus familiares, nos seus irmãos, você vai aprendendo a se comunicar naturalmente. Quando eu falo por osmose, é pelo ambiente que você está. Então, você está convivendo em um ambiente onde a língua é falada, e aí, naturalmente, aquilo se torna algo natural para você, porque é um meio de comunicação. E o ser humano, ele já nasce com esse desejo de se comunicar de alguma forma, mesmo que seja pelo choro, não é mesmo? De um bebê, quando ele necessita de leite, quando ele necessita, né, que troquem a fralda. Então, existe, né, no ser humano uma necessidade nata já no seu DNA de se comunicar. E isso é muito incrível, né? Porque nós somos animais dotados, né, desta capacidade linguística, né, para nos comunicarmos diferentemente de outros animais. Concordam? Muito bem. A partir do momento que você entende que nós, como animais, né, dotados desta capacidade linguística, nós teremos sempre este meio, esta ferramenta, né, de comunicação para nos comunicarmos, para nos fazer entender. E é uma necessidade inata do ser humano de viver em comunidade e se comunicar de forma geral e se fazer entender. Por isso, né, as crianças aprendem muito rápido, pensa, em um ano, né, ou até menos. Hoje em dia, a criança já está falando pelos cotovelos, tudo como se ela já tivesse nascido assim, sabendo falar a língua, né, salvo algumas exceções. Mas, de qualquer maneira, é importante que você entenda que existe, sim, esse processo onde você aprende por osmose, onde você aprende por espelhamento e depois você aprimora. Mas aí nós estamos falando, é claro, né? A criança depois vai para uma escola, na sua idade escolar, e ela vai ser alfabetizada. O que vai acontecer aí? Ela aprenderá a escrever e ler aquilo que ela já fala. Concorda? Mas aí, quando você se torna um adulto e você busca por um conhecimento de um outro idioma, a situação ela é diferente. Por quê? Porque nada é mais igual. A sua formação cerebral em relação à captação, né, a assimilação da língua como um meio de comunicação para você se comunicar, ela já é diferente, porque ela já estabeleceu uma língua mãe, uma língua, né, que está ali padrão para que você se comunique e se torna um processo diferente. E é importante entendermos isso para você entender que o que eu vou falar aqui não serve para todas as pessoas, mas pode ser que sirva para você, porque cada indivíduo ele é único e ele tem né, uma forma de aprendizagem diferente. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre as características, né, de alunos, né, de pessoas como indivíduo, como alunos de aprendizagem. Ele pode ser auditivo, pode ser visual, pode ser sinestésico, pode ser musical, pode ser, enfim. Nós temos características diferentes de alunos para que ele possa se dedicar aos estudos e assimilar melhor a língua. Mas aí, por onde começar, não é, Dinho? Uma vez que, tá, eu começo igual uma criança, repetindo,
aprendendo, falando para me comunicar e depois eu me alfabetizo, ou eu me alfabetizo e depois eu aprendo a falar? Esta é uma dúvida muito frequente e eu vou dar a minha percepção como professor em relação a isso, ok? Eu, Jim Takahashi, primeiro eu aprendi a falar. Por quê? Porque eu não tinha quem me ensinasse a escrita, não tinha quem me ensinasse a gramática, não tinha livros, não tinha nada quando eu cheguei aqui no Japão há mais de 30 anos, na era Dekasegi. Já fiz um vídeo falando sobre isso também, sobre esse né, início da minha história aqui no Japão. E eu precisei aprender por espelhamento e por osmose, dentro do meu ambiente de trabalho, como faz uma criança no seu processo de aprendizagem linguístico, de uma língua para se comunicar com muito estudo, só que eu anotava isso. Por quê? Eu sou uma pessoa alfabetizada, então eu tinha como anotar aquelas palavras, né? Mesmo que fossem letras romanas, por não conhecer ainda os silabários da língua, mas de alguma forma eu anotava aquilo para que eu pudesse repetir em algum momento, rever em algum momento, reler em algum momento, treinar em algum momento e buscar uma solução coerente, né? Uma informação, uma resposta coerente em relação à formação da língua, né? Aí eu estava buscando o quê? Uma estrutura gramatical, saber onde vai cada elemento, onde está o sujeito da minha frase, onde está o verbo da minha frase, onde está, né, o objeto da minha frase. Eu precisava entender isso como pessoa adulta. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento prévio de uma língua, que é a minha língua, né, e já sou alfabetizado nela. Então, para mim, é muito mais simples, ou, né, teoricamente seria, entender a língua através do seu contexto, através da sua gramática, né, do contexto gramatical que ela possui. Então, eu precisava identificar onde estavam os elementos para que eu pudesse colocar outros elementos, não é mesmo? Então, foi assim que eu fui entendendo que havia estruturas na língua e, a partir daí, entendendo que uma estrutura ela é formada por determinados elementos e, a partir do momento que esta estrutura em questão ela possui um verbo e esse verbo vem no final da minha frase, digamos assim, desta estrutura, se é um verbo, ele precisa ser conjugável. Se ele precisa, né, ele é supostamente, dentro da minha cabeça, né? Uma vez que eu não tinha um professor para me explicar, eu entendia porque eu fazia o quê? Uma comparação com a minha língua mãe, com a minha língua materna. Se a minha língua, o meu verbo ele é conjugável, eu preciso entender como é que se conjuga essa língua aqui. Então, esse verbo no passado negativo, no presente afirmativo, no interrogativo e assim sucessivamente, até que eu entenda como me comunicar na língua, no passado, no negativo, no presente, assim por diante, não é mesmo? Mas aí eu estava buscando o quê? Uma lógica. É aqui que eu quero chegar. Você, como adulto, é importante você entender que você já tem o conhecimento linguístico prévio da sua língua mãe, da sua língua materna. A partir daí, obviamente, fica muito mais fácil para você fazer uma comparação da gramática da língua japonesa com a gramática da língua portuguesa e entender onde estão os elementos, não é, que compõem esta língua através das suas estruturas gramaticais. E aí sim, você vai entender como funciona aquilo. Como eu conjugo, então, o verbo? Pronto, o verbo vem aqui no final. Então, se eu quero falar esta mesma frase na negativa, eu vou fazer tal coisa. Se eu quiser na interrogativa, eu vou fazer tal coisa. Se eu quiser no passado, ou passado negativo ou interrogativo, eu vou flexionar o meu verbo de tal forma, e aí eu tenho o contexto. Quando isso se torna claro para você e simples para você, você começa realmente a entender o mecanismo da língua. É isso que eu falo para você. Uma coisa é você ser uma criança, entender a língua primeiro, falar a língua primeiro e depois ser alfabetizado nela. E outra coisa é você ser um adulto já dominante de um idioma, não é? Com conhecimento prévio da sua língua, sendo alfabetizado nela, sabendo escrever, ler e entender a sua gramática de forma geral, né? E aí sim você adquirir um novo conhecimento linguístico de uma outra língua. Então o processo ele é um pouco diferente, é importante você entender isso. Eu hoje, tá? Entendendo todas as nuances, né, que nós temos no idioma japonês e também sendo professor do português e de inglês para japoneses, inclusive, não é? E também da língua japonesa para brasileiros e também falantes da língua espanhola, como enfim, eu tenho alunos peruanos, colombianos e assim por diante.
e também portugueses, não é? De Portugal, da África. Então, é importante você entender que a grande maioria das pessoas são adultas, não é? E elas precisam entender a língua como ela funciona. E eu gosto de entender dessa forma, porque hoje nós temos mecanismos diferentes para estudar. Temos aqui internet, por exemplo, e eu estou aqui falando para você sobre o idioma. Assim como eu faço várias aulas, vários vídeos, não é mesmo? Dando para vocês informações em relação à língua. Hoje eu não estou usando a lousa, mas de forma geral eu utilizo para dar informações gramaticais e linguísticas para que você entenda as estruturas da língua. Por quê? Porque você já é um falante de uma língua. Você não é uma criança em processo, não é mesmo, de aprendizagem de um idioma para você usar como um mecanismo de comunicação, para você fazer parte de uma comunidade, de uma sociedade, porque nós temos essa necessidade inata. Você já tem um conhecimento prévio de uma língua. Então, eu preciso utilizar desta língua, deste conhecimento que você tem, para fazer comparações, para que você tenha clareza do que você está aprendendo. Então, é claro, dentro de um ambiente de trabalho, se você mora no Japão, se você está chegando aqui agora, não é mesmo? E você não sabe nada, você vai ouvir muita coisa. Procure o significado daquilo que você ouve. Muito provavelmente, você irá ouvir algumas palavras que se repetem muitas vezes no seu dia a dia, dentro do seu ambiente de trabalho, que são necessárias naquele ambiente específico, de acordo com o trabalho que você realiza. Anote, busque informação. Hoje nós temos a internet, o Google, não é mesmo? Tanta coisa. Vamos lá procurar no Google, procurar no dicionário, procurar em algum o significado da palavra. E é bacana você entender isso, porque a língua ela é constituída de, né, uma infinidade de coisas, entre elas palavras, vocabulários. Então você precisa entender, quanto mais vocabulário você tiver, melhor será a sua capacidade de se comunicar neste idioma. Mas para que você se comunique adequadamente, é necessário que você entenda como ele funciona gramaticalmente dizendo, ou seja, onde está cada elemento, para que você possa fazer daquele conhecimento adquirido, seja ele de vocabulários soltos, não é mesmo? De verbos soltos e assim por diante, que você possa fazer deste conhecimento, né, algo que faça sentido dentro de uma estrutura e que você possa se fazer entender através daquilo, né, através daquela estrutura, daquela fala, daquela linguagem que você está utilizando, para que você possa ter uma qualidade de vida bem bacana e uma comunicação substancial no idioma japonês com os japoneses, porque esta é a intenção da grande maioria das pessoas que aprendem o idioma, não é mesmo? Principalmente se você vive no Japão. Por isso, eu gosto de explicar a gramática. Por isso, eu gosto que você entenda o mecanismo da língua, tá? Como ela funciona, comparando com o que nós temos em português, dando sentido às coisas, dando nome às coisas, porque elas possuem nomenclaturas, né? Gramaticais ou não. É importante você entender isso. E o que significa, para que serve, qual a importância daquilo, qual a importância daquele conhecimento dentro da estrutura gramatical. Então, quando alguém fala para você que você não precisa aprender a gramática para aprender a língua japonesa, eu arrisco a dizer que muito provavelmente esse profissional ele não entende da gramática da língua portuguesa, por isso ele e tampouco da língua japonesa para poder te passar. Não é? Porque se ele tem um prévio conhecimento e é um profissional que tem responsabilidade em relação àquilo que ele passa, eu não vou falar para você decorar uma coisa simplesmente sem que você entenda aquilo que você está fazendo. Por que que eu digo isso? Porque se eu faço você decorar apenas palavras, e você vai se tornar um papagaio repetindo aquilo que eu falo, e você não terá esse conhecimento. O conhecimento não será seu. Eu tenho muitos alunos que, às vezes, utilizavam determinado vocabulário em uma estrutura, ou que seja um verbo, que não faziam ideia de que aquilo podia se flexionar e de aquilo podia virar, né, outra coisa. Como, por exemplo, os próprios adjetivos na língua. Adjetivos são qualidades ou características que eu atribuo a algo ou a alguém. Bonito, quente, frio, alto, baixo, caro, barato. Isso são adjetivos. Os adjetivos estão presentes em uma infinidade de coisas na nossa vida. Quando você entende que os adjetivos na língua japonesa eles são flexionáveis, e eu posso colocar ele tanto no negativo, quanto no interrogativo, quanto no passado negativo e passado interrogativo, e assim por diante, é incrível, porque se abre um leque gigantesco de possibilidades. Concorda? É diferente da nossa língua. E aí, quando eu ensino isso para você, aquilo que você aprendeu, você fala: caramba, eu podia ter usado isso assim, 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 assado.
e você está aí batendo numa tecla, falando algo sem flexionar aquilo, e o japonês está tendo que se virar para te entender. Quando você decora a coisa, você só decora a coisa. É o que acontece com a grande maioria que vem sem saber dessas possibilidades. Quando ele entende que dentro da gramática da língua é possível determinadas coisas, um leque muito grande de possibilidades se abre e você passa o quê? A dominar o idioma. Por quê? Você só domina o idioma quando você entende o idioma. Se você não entende, apenas decora e repete, você é apenas um papagaio repetindo algo que alguém disse para você falar daquela forma. Eu não gosto disso. Esta é a minha forma de ensinar. Tá? Então, assim, que me perdoem os outros educadores, cada um tem o seu e eu vou respeitar. Mas o que eu estou dizendo para você é que, como educador, como uma pessoa séria que traz o meu trabalho para vocês, né, com um propósito muito sério de levar uma informação que seja coerente para você no idioma, e uma pessoa que vive aqui há muito tempo, enfim, faça muitas coisas, em algum momento talvez você entenda isso um pouco melhor. Se você tem curiosidade, né? Se você está se perguntando quem é esse cara para falar isso, né? Busque aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, receba as notificações. Tem um monte de conteúdo para você aí. Você vai me ouvir falando muito, ensinando muito, explicando para você, mostrando a minha metodologia de ensino em lives, em vídeos, e você vai entender do que eu estou falando. Porque eu acredito piamente de que você precisa começar os seus estudos, tá? O tema é por onde começar, né? Que é a pergunta de todo mundo. Entendendo a língua. Mas para isso, olha só, já fiz um outro vídeo falando, comece estudando os silabários, comece estudando hiragana, pelo menos. Não estude com as letras romanas, abandone as letras romanas que eu chamo de muletas. Muletas, eu falo aqui fogo nas muletas, hashtag fogo nas muletas, para queimarmos as muletas. Já fiz um outro vídeo falando sobre isso também, fique à vontade para assistir. E aí o que eu digo para você? Comece a estudar, né? Estudando os silabários. Por quê? Porque você vai entender o fonema da língua, ou seja, o som que tem, né? Que reproduz este idioma. E a partir daí, a partir do momento que você tem o conhecimento dos silabários, principalmente, né, no início do hiragana, você conseguirá ter acesso a conteúdos mais relevantes da língua, porque a gente utiliza o hiragana para um monte de coisa, inclusive para colocar a leitura dos kanjis, ou seja, dos ideogramas presentes em determinada estrutura. E aí você vai aprendendo a estrutura, você vai aprendendo a trabalhar com elas, né? Você vai aprendendo a flexionar os verbos, você vai aprendendo novos vocabulários, saber introduzi-los dentro daquele contexto, e como adulto você vai entender a língua. E eu preciso que você entenda isso, por quê? Porque, como eu disse, é só dessa forma que você terá este conteúdo seu, ele passará a ser uma sabedoria sua, um conhecimento seu. Aí sim você vai adquirir este conhecimento, você vai dominar a língua. Você só domina quando você entende. Se você não entende, apenas decora, você é apenas um papagaio repetindo aquilo que lhe disseram para falar. Esta é a verdade, não é mesmo? Pode ser que você discorde de mim, então, por favor, fique à vontade, você tem todo o direito. Pode colocar nos comentários, tá? E se você concorda também, por gentileza, coloque os seus comentários. Este é um vídeo curto, na verdade, porque senão vai ficar enorme para eu falar. Poderíamos aqui tecer um monte de explicações em relação a isso. E por que eu digo isso? Porque embasado em conhecimento adquirido ao longo dos anos como professor e analisando o perfil dos meus alunos, que de forma geral, né, quando entendem, as coisas clareiam. Falam, meu Deus, era isso. Perdão, a luz atrapalhou um pouquinho. Era isso, eu não sabia. Ou seja, eu falava dessa forma e não sabia que era possível falar assim também. Nossa, agora ficou tudo mais claro para mim. Nunca ninguém me disse dessa forma. Por quê? Porque você está estudando dentro de um padrão, na verdade, engessado, que eu costumo dizer, né? Engessado é porque você está ali e você não expande, você não sai. Eu gosto de abrir a sua mente, lhe dando conhecimento, para que você possa fazer desta língua um conhecimento seu particular e que você vai trabalhar com ela da forma que você quiser. Como eu disse, quando você entende a estrutura da língua, o mecanismo da língua, qual é a função de cada elemento, onde está cada elemento, para que serve e o que fazer com eles, você vai poder mudá-los de situação, mudá-los de lugar e fazer deles o que você bem entender, porque você vai saber montar e desmontar o tempo todo, e não ficar com uma estrutura montada que você somente repete aquilo. Essa não é a melhor forma de você aprender a língua. Então, comece pelo hiragana. Depois aprenda o katakana, que são um outro sistema de silabários, onde
nós utilizamos para, o qual utilizamos para escrever palavras de origem estrangeiras, né? O gairaigo, que são provenientes de outra língua, de outro idioma. Também já fiz vídeos explicando para você o que são hiragana, o que são katakana. Fique à vontade para assistir esses vídeos, espero que, né, você aproveite bastante o conteúdo. E os kanjis, gente. Não, você tem gente que fala, eu preciso aprender kanji. Eu tenho que aprender o Nihongo, eu tenho que aprender kanji. Claro que em algum momento você vai aprender os kanjis, mas é importante que eles entrem para você naturalmente no seu processo de aprendizagem. Porque tem muita gente que fica desestimulado, por quê? Kanji é muito complexo, gente. Tem a sua semântica, tem leituras diferentes, onyomi, kunyomi, e tal, isso, tanta coisa para você aprender. E aí você fala, meu Deus, eu não vou conseguir aprender essa língua porque é muito pauzinho, não é? É muito traço, é muito significado, é muito uso, e aí você se perde no meio do caminho e fica frustrado e fica aí desestimulado a estudar. Não faça isso com você mesmo. Não faça. Estude hiragana, estude o katakana, vai aprendendo as estruturas, conjugações verbais, onde fica cada elemento, as partículas, maravilhosas partículas que eu adoro, que fazem a base da gramática da língua, mas enfim, em outro momento falamos sobre isso. E aí, você vai aprendendo isso. E com o tempo, você vai adicionando, acrescentando os kanjis mais básicos. Aprende a escrever lá yama, por exemplo, né? Eu, né? Watashi, haha, que é mãe, titi, que é pai. Um verbo, taber, um verbo nomo, um verbo kau, um kanji ou outro. Começa a colocar dentro das suas estruturas que você está aprendendo. E é muito importante que qualquer vocabulário, ou kanji, ou verbo, é importante que você coloque dentro de um contexto. O nosso cérebro, ele consegue assimilar melhor a informação quando ela está dentro de um contexto, porque aí você tem uma história, na verdade, você consegue visualizar aquilo de uma forma muito mais natural. E você memoriza muito mais naturalmente isso. Então é isso que eu falo para você hoje. Aos poucos você vai, né, acrescentando, incluindo, né, os kanjis básicos e vai aumentando o seu conteúdo, vai aumentando a sua, né, a sua gama de conhecimento, outros kanjis, e continue escrevendo como sempre, não é? Porque aí você vai descobrir qual é a característica de aluno que você é, e dentro desse seu perfil de aluno, se você é um sinestésico, se você é auditivo, se você é visual, se você é musical, assim por diante, você vai descobrindo a sua forma de aprender a língua, né, mais naturalmente. Então é isso. Espero ter respondido a esta pergunta, tá? Comece pelos silabários, porque você vai entender o som das palavras. E claro, você pode fazer simultaneamente como uma criança, aprendendo por osmose, por espelhamento, vocabulários e outras, né, informações, elementos do idioma na sua vida cotidiana, e ao mesmo tempo entendendo a língua gramaticalmente dizendo, como ela funciona, o mecanismo dessa língua fantástica. E aí sim, você vai colocando tudo no seu devido lugar, tendo uma relevância para você, uma clareza daquilo que você está fazendo, tá? Não estude apenas decorando e repetindo coisas. Isso não vai levar você a muitos lugares. Pode levar até um determinado lugar, mas a partir dali, talvez a caminhada fique mais difícil. Por isso, comece, né, de uma forma que seja eficaz para o seu processo de aprendizagem e que você possa se sentir entusiasmado, que você possa se sentir, né, cada vez mais interessado pelo idioma, né, cada vez mais estimulado a estudar, com conhecimento de causa, né, com uma compreensão daquilo que você está fazendo. E aí sim, quando a coisa faz lógica para você e tudo se encaixa perfeitamente dentro do seu conhecimento prévio adquirido da sua língua materna, né? E você pode entender como funciona a língua, tudo fica muito mais lindo, muito mais interessante, muito mais, né, saudável para você, porque você não vai ficar aí se sentindo, né, tão frustrado no seu processo de aprendizagem, sim, entusiasmado, né, e sim, apaixonado por essa língua, e assim eu espero que você se sinta em algum momento, tá bom? Fique à vontade para acompanhar aqui o meu trabalho. Espero que você tenha gostado dessa informação. Vou esperar os seus comentários. Por gentileza, faça isso, porque assim eu ficarei sabendo se as minhas informações, se o meu propósito está sendo alcançado em levar uma informação coerente para você e se eu respondi a esta pergunta que é tão comum de ser feita para mim pelos alunos que buscam o conhecimento do idioma japonês aqui comigo no Fale Japonês e também nas minhas salas de aula. Tá legal? Muitíssimo obrigado. A gente se vê em outros momentos. Lembrando que, se você quiser se aprofundar, eu tenho sim
um curso, né? Um curso no universo digital da língua japonesa. Em algum momento, talvez, você tenha aí a oportunidade, a chance de ser um aluno meu, um samurai, uma samurai da Legião dos Falantes de Nihongo comigo aqui no Fale Japonês. Será um enorme prazer te receber. Tem uma legião de estudantes aqui de samurais esperando por você em algum momento. Tá? Bons estudos, Benkyo tanoshinde kudasai. Divirta-se com os estudos. E a gente se vê em um outro vídeo. Até lá. Tchau, né?